Ok. Olá a todos, nós somos alunos do Instituto Federal Polo de Teoflotone. Estamos reunidos para apresentar o Seminário de Fundamentos e Metodologia da Matemática 1. O nosso grupo é composto por Betânia Sena, Dalila Moção, Isabel Pinheiro Will, Solange Teodora e Sérgio Reis. Nós somos alunos do curso de Pedagogia e o professor da disciplina de Matemática 1 é o Cleverson Carlos Pereira. O nosso trabalho teve como missão apresentar um plano de aula com uma atividade abordando o tema A História da Matemática. Então, criamos uma prática pedagógica que englobe a história da matemática. Nessa prática, possui uma atividade lúdica, voltada para os alunos do 4º ano do ensino fundamental 1. Agora, a nossa colega Solange dará continuidade à nossa apresentação. Olá a todos, irei abordar sobre a história da matemática. A matemática vem se tornando o conhecimento necessário, e o homem nômade ele fez uso da matemática nos seus registros, por meio de representação sequencial de figuras rupestres, contagem de animais. A utilização da matemática foi de forma primitiva, porém necessária, ou seja, a matemática ela está presente desde os primórdios da vida humana, sendo um agente transformador da história. O plano de aula. O tema do nosso plano de aula é a história dos números, para uma turma do 4º ano, sendo esse tema dividido em 2 aulas. O objetivo da nossa aula é ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. E o objetivo também da nossa aula é promover no aluno a construção de um sistema decimal por meio de material concreto, possibilitando que o aluno compreenda a necessidade da utilização de símbolos para a representação numérica. E, segundo orientações da BNCC, apreender o significado dos objetos matemáticos, sem deixar de lado sua aplicabilidade. Agora, nosso colega Sérgio dará continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada. Então, diante da metodologia do nosso trabalho, podemos apresentar para vocês o primeiro momento consiste em uma atividade lúdica, com utilização de recursos de fácil acesso, onde os alunos utilizarão o pensamento estratégico, roda de conversa e apresentação das construções dos alunos, exposição de vídeo retratando a história dos números, e com base nesse vídeo, o professor contextualiza a aula, mostrando que tivemos diversos sistemas numéricos. Como os recursos utilizados, nós iremos utilizar folha A4, tesoura, pedrinhas, sementes, barbantes, folhas secas, gravetos, o projetor e um computador, audiovisuais e atividade impressa. Agora eu passo a palavra para minha colega Isabel para dar continuidade à apresentação. Essa aula nós dividimos em momentos. Então, o nosso momento inicial, nós já chegaremos com uma atividade lúdica, onde os alunos terão um contato com algo concreto e poderão fazer uma certa assimilação do porquê que os povos antigos, como os egípcios, os romanos, tiveram a necessidade de utilizar símbolos para representar quantidade. Então, nós separamos os alunos em grupo de 5, ou dependendo da quantidade da turma, e cada grupo vai ter a missão de elaborar a representação de dos números, com o material que nós vamos dispor para eles. Então, nós teremos
gravetos, folhas secas, sementes, pedrinhas, coisa assim, natural, acessível, né? A professora pode até no jardim mesmo da escola pegar barbante, palito de picolé também pode ser uma opção, a professora pode ir juntando, tampinhas de garrafa. Então, todo esse material de fácil acesso, ela pode utilizar nessa atividade. E como que funcionará esse momento inicial? Então, aqui nós temos que, no início, o homem utilizava conceitos básicos sobre a matemática, como mais, menos, maior, menor e algumas formas de simetria no lançamento de pedras e na confecção de porretes, pois ele ainda vivia na dependência daquilo que ele pudesse retirar da natureza. Então, nós sabemos que alguns símbolos hoje, eles existem por conta do que os povos tinham na natureza. Então, alguns, por exemplo, têm a representação como pauzinhos, que é o que essa ideia mais ou menos que nós queremos dar para as crianças. Então, eles vão ter lá gravetos, cada grupo, né? Vai ter uma quantidade de graveto, de pedrinha. E aí esse grupo vai ter que designar. Por exemplo, vai ser a pedrinha que vai representar o número 1, ou o graveto que vai representar o número 1, ou o graveto e a pedrinha. E com isso, o professor vai levantando hipóteses a cada grupo. Porque vamos supor que o grupo fala assim, um gravetinho representa o número 1, 2 gravetinhos o número 2. Então, se fosse para representar o número 100, seria 100 gravetinhos? Então, aí a gente já leva o aluno a pensar que talvez um gravetinho poderia representar o número 10, 2 gravetinhos já representariam o número 20, e assim sucessivamente. Entrando essa ideia da questão da potência, né, de 10, do sistema decimal. E assim os alunos podem ir criando o seu sistema decimal, ou sistema de números, de uma maneira que eles consigam representar os números de 1 a 100 com o material que está sendo ofertado para eles. A professora pode até dar um exemplo do qual é o sistema numeral dela, né? E isso tudo para a gente começar a introduzir sobre alguns sistemas existentes, como os números romanos e os egípcios. E aí, após cada grupo elaborar o sistema, eles vão anotar, né? Por isso a utilização da folha 4, eles vão fazer a anotação e apresentar para a turma. E com isso a professora, né, vai introduzir a importância das representações numéricas. O porquê que era importante utilizar símbolos? Porque como a gente representar a quantidade de 1000 naquele tempo, né, os povos antigos, como eles representariam 1000 com 1000 pedrinhas? Então era algo, né, que acabou ficando grandioso e trabalhoso, então eles tentaram utilizar os símbolos justamente para representar. E mais para frente eles vão verificando como o 100 é representado, 50, o 99. Então, com o aumento significativo da população, a natureza começou a apresentar umas limitações. E as crianças vão poder verificar isso ao elaborar esse sistema decimal. O homem se sentiu na obrigação de deixar de ser dependente da natureza e passou a produzir seus suprimentos. Ele precisava de algo que auxiliasse nesse trabalho. E aí vem a noção de alguns números e símbolos. Nossa colega Dalila dará continuidade agora na nossa apresentação. Olá, pessoal. Esse foi o vídeo exposto em aula, de acordo com a proposta da atividade. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar os objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou na madeira um risco.
como este da imagem. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou-se em um lugar só, passou a praticar não somente a caça e coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. Com isso, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. E com o tempo foi percebendo a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Então, passou-se a utilizar pedras. Cada animal representava uma pedra. Mas como isso era feito? Cada animal que iria pastar, colocava-se uma pedra dentro do saco. Assim, no final do dia, quando os animais iam retornando, essas pedras iam sendo retiradas de dentro do saco. Dessa forma, mantendo o controle sobre os seus animais, eles saberiam que para cada pedra que faltasse, um animal havia sido perdido ou até mesmo sido comido por um outro animal. Com o passar do tempo e com a evolução, vários povos foram criando seu próprio sistema numérico. Os egípcios, hebreus, gregos, chineses, enfim. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras, como é possível observar nessa imagem. Já os gregos e os hebreus utilizavam as letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-hebraicos, que tinham sua própria forma de representar. Com isso, percebemos que a necessidade de contar fez com que muitos povos criassem formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução da matemática e do homem, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contato foi a primeira atividade matemática da humanidade. E à medida que o homem foi evoluindo, a matemática foi sendo necessária. Agora você já sabe a história dos números. Que tal compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam aprender? Lembre-se, o conhecimento é o processo de acumular dados e a sabedoria reside na sua simplificação. Então, foi apresentado de forma lúdica como foi como foi dando conhecimento em relação à criação dos números, né? Bastante lúdico e muito interessante para que as crianças tenham este conhecimento. Dirijo a palavra ao meu próximo colega para dar continuação à apresentação do trabalho. Bem, dando continuidade, o desenvolvimento, né, do nosso trabalho. Introduzindo agora, né, a história dos símbolos egípcios. O professor vai utilizar de recursos como as imagens, fala um pouco dos povos egípcios, né, para explorar esse assunto junto à turma. Então, o vídeo vai ajudar nisso. Lembrando que os símbolos facilitam muito a vida dos egípcios, né, como nós podemos observar no vídeo, em relação aos cálculos matemáticos, isso possibilitou tanto à sociedade atual realizar as operações matemáticas. Aqui nós colocamos, né, a questão dos egípcios, que eles foram os primeiros povos a desenvolver um sistema numérico, né, que tinha aproximadamente 5.000 anos, baseava-se na ideia do agrupamento de 10 em 10, e cada símbolo representa uma potência de 10, e podia ser repetido 10 vezes. Então, aqui nós colocamos essa ilustração para ajudar na tarefa que foi colocada. Aqui nós também mostramos o sistema romano, né, para que os alunos possam identificar essa diferença já, que os romanos eles inventaram um novo sistema, o qual eles usavam letras do alfabeto, I, V, X, L, para cada letra tinha um novo correspondente, sendo que o 1 tem o valor de 1 mesmo, o V tem o valor de 5, o X tem o valor de 10, e assim sucessivamente.
Aqui também nós colocamos para demonstrar para os alunos como que seria essa representação. Nessa atividade aqui, nós colocamos como atividade impressa para os alunos, mas lembrando que ela pode ter uma flexibilidade, que seria que o professor pode estar pedindo para que os alunos, com aqueles materiais, por exemplo, barbante, pode estar fazendo a representação numérica que está colocada na folha. Aqui seria um outro modelo de atividade, né? Colocando agora os números egípcios. Agora eu passo a palavra para o colega Sérgio. Então, pessoal, o método de avaliação. Nesta aula, estabelecemos a observação quanto à participação e interação dos alunos durante a atividade inicial com a avaliação. A atividade proposta para casa será uma avaliação de compreensão. Na próxima aula, ficaremos diante da correção aprendizagem dos alunos. E como conclusão do nosso trabalho, né, por ser um trabalho que traz aí o contexto histórico da matemática, né, toda a sua construção, desde quando surgiu, o que é muito importante para o contexto, né, da aprendizagem, né, para a gente saber o significado, todo esse processo, né, de como se deu a criação da matemática, o que despertou, né, o desenvolvimento da matemática ao longo do período. A gente traz como conclusão que a matemática sempre esteve presente em nosso dia a dia, quando pensamos nos povos, sejam eles egípcio, romano e outros, que contribuem para ampliar o conhecimento e problemas que enfrentavam na época, sendo um elemento transformador na nossa história. Cabe salientar aqui também, pessoal, que nosso trabalho ele é um plano de aula que ele pode ser adaptado com outros formatos, né, de numerais, como os chineses, como os africanos, né, os numerais aí dessas outras etnias. E a exemplo das técnicas, né, de audição usadas pelos egípcios, a construção de números fracionários usada para demarcar as terras férteis ao redor do Nilo são exemplos significativos de que podemos demonstrar na nossa aula. Aí, nesse próximo slide, a gente apresenta as referências do nosso trabalho e, desde já, agradeço a todos.